Deus decidiu falar para o seu povo, depois que tirou do Egito. A gente começa lá em Gênesis, a Bíblia, mas a palavra de Deus, de forma escrita, que é a Bíblia, foi com Moisés. Então tem um tempo que foi escrito a primeira palavra de Deus em 5 rolos de pergaminho, chamado Torá. E aí, lá no monte, Moisés decidiu escrever não só os princípios básicos da fé, a constituição, o que Deus queria para o seu povo, mas também decidiu retomar uma origem, para dizer quem é esse Deus, né? Porque eles estavam vindo do Egito, aonde tinham centenas de deuses, para qualquer coisa tinha um Deus. E aí Moisés falou, tá, eu vou passar o que ele está querendo se revelar para nós, mas antes eu quero contar a origem disso. Então, ele, no primeiro rolo, ele escreve as origens, Gênesis quer dizer as origens, e aí vem pela linhagem, Abraão, ele conta as histórias dos patriarcas, e aí no segundo rolo, ele conta um pouco ali do que aconteceu do Egito, da saída, para sempre o povo lembrar, como Deus livrou eles de 400 anos de escravidão. E aí você tem, por exemplo, Êxodo 34, versículo 27, o próprio texto bíblico está falando que Deus chega para Moisés e fala, você deve escrever estas palavras. Então, foi o próprio Deus, ao se comunicar com o seu povo, com seus escolhidos, ele mandou registrar as palavras. Então, a Bíblia hebraica, né, que a gente chama, ou o Antigo Testamento, ele é dividido em 3 partes pelos próprios judeus. Os 5 primeiros rolos, que é escrito por Moisés, e lá tem vários escritos, mas eu queria pegar pelo menos uma citação dos profetas, que é a segunda parte da Bíblia hebraica. Os profetas ali incluem os textos históricos e os profetas maiores e menores, né? Por exemplo, Jeremias 39, 19 diz assim, o Senhor dirigiu-se a palavra a Jeremias. Quer dizer que a palavra de Deus foi para o profeta Jeremias e Jeremias falou o que ouviu de Deus. Você tem 1 Reis 17, 8, então a palavra do Senhor veio a Elias. E aí você tem os escritos, por exemplo, Provérbios 30, 5 e 6. Vou ler aqui. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Então você já vai ver na sabedoria do povo judeu que a palavra de Deus ela era pura e não podia se acrescentar. Eles tinham muito temor até de falar o nome de Deus. E quando eles ouviam... Então, em todo o Antigo Testamento, eles mesmos iam recebendo. Vamos lembrar que, por exemplo, quando a gente vai para os profetas, os 5 livros básicos da lei estão ali. Os livros, às vezes é chamado livros de Moisés, às vezes é livro da lei, Torá quer dizer leis, princípios, constituição. Então ali está ali, todos eles citam como palavra de Deus. Quando você vai pegar os textos mais para o final, na Bíblia hebraica, Crônicas está mais no final, eles vão citar todos como palavra de Deus. Então o Antigo Testamento se vê como palavra de Deus que tem autoridade. Quando você vai ler o Antigo Testamento, é colocado um dilema. Se ela diz que é a palavra de Deus, ou você acredita ou não acredita. Não tem como caminhar meio termo.